Tem uma experiência de um período complexo, né, que foi o período pré-HAART, né, pré-aparecimento das drogas antirretrovirais. Então era um período, até certo ponto, dramático, né, porque as pessoas que adquiriam HIV iam evoluir necessariamente para AIDS, e aí todo o sofrimento do que significa essa doença e morte necessariamente, né. E com o aparecimento do antirretroviral, a gente entra numa outra fase com outro perfil de acompanhamento, tanto para os pacientes, mas também para os profissionais que acompanham essa doença, né? Então mudou tudo, né? Então tem muito do que é a tecnologia, né? A gente teve várias coisas evoluíram dentro em relação a essa doença, né? Eu acho que evoluiu a questão tecnológica, né, do aspecto exames, evoluiu na questão tecnológica medicamentos. Os medicamentos hoje são muito melhores e precisam melhorar ainda muito mais, mas hoje se tem já real a disponibilidade de medicamento e que funcionam, né? Que conseguem manter uma carga viral, quer dizer, a presença de vírus no sangue baixa, ou melhor ainda, é a meta, e é uma meta bastante real, que é zerar a carga viral, né? Isso traz um ganho para a saúde do portador enorme. Ele volta para uma vida praticamente normal, né? A tendência, o que a gente busca no tratamento é um aumento dessas células CD4 e uma diminuição na quantidade de vírus. Ele nunca vai ser extinto, né? Então é importante que no oferecimento, antes de fazer o exame, haja uma conversa no que significa exame positivo, o que significa exame negativo. Existe a possibilidade do exame vir inconclusivo, e aí necessariamente é necessário repetir o exame, né? Aí o paciente faz um exame de carga viral e vem escrito assim, né, não detectável, tá? Esse não detectável não quer dizer a cura da doença. Não detectável, na verdade, só significa o vírus bem escondido só. Porque existe um limite para o exame detectar, tanto abaixo quanto acima, né? Então, abaixo daquela quantidade, o exame não vai detectar. Mas isso não quer dizer que o paciente está livre da doença. E falar sobre os efeitos colaterais dessa medicação é bastante demorado, porque são muitos os efeitos, né? E os efeitos também são muito graves, né? É lógico que o efeito em maior ou menor grau depende muito da pessoa, né? São reações próprias de cada pessoa, né? Mas, de maneira geral, esses efeitos são bastante graves e comprometem bastante o tratamento do paciente. Algumas pessoas sentem efeitos colaterais fortes por causa do coquetel, outras pessoas nem tanto, mas o simples fato de consumir uma medicação diferente, que implica em ter uns horários corretos para a tomada, que implica socialmente, inclusive, de alguém perceber que há um remédio sendo consumido sem entender o motivo daquele remédio, a pessoa ter que se explicar por que está tomando aquele remédio. É diferente um diabético dizer publicamente, né, em qualquer convívio, círculo social dele, que ele toma insulina. Agora, uma pessoa vivendo com HIV, de repente ter que tomar uma medicação por causa dos horários que ela tem que seguir daquela medicação e sentir que tem que esconder que está fazendo aquilo, porque para ela é difícil dizer publicamente que ela é portadora do vírus HIV e sofrer preconceito e discriminação por conta dessa situação. Então isso tudo gera muita ansiedade e gera sentimentos de frustração. A maioria dos pacientes não tem efeitos colaterais que atrapalhem o tratamento, mas pode ter um desconforto, um incômodo na tomada. Alguns não sentem nada, outros sentem um desconforto gástrico, estômago, pode ter alteração de gordura corporal, seja gordura circulante, né, colesterol, triglicérides,
ou seja, gordura estrutural. Esse daqui, o atazanavir, é um remédio muito importante também para o tratamento, mas ele tem um efeito colateral bastante... O paciente fica amarelo quando ele toma esse remédio, né? E é uma coisa assim bastante visível, além de que ele causa outro aspecto bastante negativo. Ele faz um acúmulo de gordura no abdômen do paciente e a perna fica muito fina, que ele tem uma redistribuição da gordura corporal. A gente tem um remédio, né, o efavirenz, que como efeito colateral, o paciente tem assim muitos problemas psicológicos, psiquiátricos até, né? Ele tem sonhos vívidos, né? Então esse a gente orienta para ele tomar sempre ao deitar. Então ele vai deitar, ele toma o remédio e vai dormir, né? Porque o paciente acaba vendo vultos, né? Se ele tomar o remédio e for trabalhar, por exemplo, né? Então ele pode ter alguns problemas assim psicológicos no meio do trabalho, né? Então é orientado para ele tomar sempre à noite antes de dormir. Um dos grandes depósitos que tem de vírus é, por exemplo, no cérebro, né? Porque as células do cérebro não se dividem muito, então não dividem nada até, né? Aí o vírus fica bem escondido nessas células do cérebro. Mas ele ainda é atuante, ele ainda é contaminante, ele está ainda no organismo, né? Tanto que muitos dos pacientes de AIDS, eles têm uma demência precoce, né? O paciente começa já com uma dificuldade em não andar, uma dificuldade no falar, né? Porque o vírus ataca muito o sistema nervoso central do paciente, né? E uma coisa que até um certo tempo a gente não sabia, porque às vezes o paciente não durava muito, né? Mas agora o paciente já dura, a gente já tem pacientes com 10 anos, com 20 anos de tratamento. Então muitos dos efeitos dos remédios a gente só está sabendo agora, né? De longo prazo, porque antes o paciente não chegava, né? Até essa longevidade, né? Então, essa demência do cérebro, por exemplo, já é uma coisa que só está se percebendo agora, que isso acontece no paciente por conta disso. É uma ação do próprio vírus nas células do cérebro do paciente. Bom, em relação ainda no tratamento, tem um ponto que é estratégico, é fundamental. Esse ponto é tão importante que ele compromete todo o tratamento, o sucesso disso. O sucesso é estar vivo e saudável, né? Que é a adesão. O paciente ele tem que se conscientizar que tem que ter disciplina na tomada do remédio. Uma vez que começa a tomar o remédio, ele tem que tomar certinho, porque senão o remédio causa resistência. O vírus fica resistente, ele toma um dia, no outro dia não toma um dia, né? E quando acontece isso, o médico vai ter que trocar o remédio. E aí não é uma simples troca, ele acrescenta alguns outros remédios. Então ele não pode tirar aquele que o paciente já está tomando e vai colocar outros remédios. Então nós temos pacientes aqui que eles tomam 19 comprimidos por dia e mais 2 injeções desse outro remédio aqui. Então o primeiro passo é aderir para não chegar nessa situação de resistência. Aconteceu resistência, medir essa resistência, verificar qual é a resistência para montar um coquetel mais adequado. Mas não existe infinitos esquemas de coquetel. Então, se eu evoluir com resistência, eu vou limitando, se eu tenho vírus resistente, eu vou limitando a possibilidade terapêutica até chegar num ponto que não tem mais medicamentos para conseguir o objetivo maior, que é ficar com carga viral zero. É muito comum casos também, às vezes, né, uma outra questão, existe o tratamento, mas a adesão ao tratamento não acontece em 100% dos casos. É bastante comum das pessoas começarem a tomar medicação, falarem agora eu já melhorei, eu não preciso mais. Aí elas ficam um período sem a medicação,
voltam a adoecer. E aí a medicação que elas tomavam antes já, infelizmente, tem que ser substituída por uma medicação mais forte. E aí os efeitos colaterais são mais fortes, ela não se adapta. Aí ela prefere não ter que tomar e dizer, não, tá tudo bem comigo, eu não preciso de medicação. HIV não vai, eu sou mais forte que o HIV e prefiro não aceitar isso, não assumir isso, não falar sobre isso, e a própria pessoa continua tendo relações desprotegidas porque ela entende que o vírus não é forte dentro dela. E se a gente considerar um dado do Ministério da Saúde, que apenas 1/4 dos pacientes é que estão em tratamento. Só 25%. Então de novo, adesão, disciplina na tomada do remédio. Isso é vital para o paciente portador de HIV. Tem remédio, por exemplo, que ele toma 4 comprimidos, né, ao dia, 2 de 12 em 12, né? E tem remédio que ele toma uma vez só ao dia, né? Esse remédio aqui, que é o Kaletra, ele é bastante utilizado, né? Ele tem como principal efeito colateral uma diarreia muito grande. Isso compromete bastante a vida do paciente, com bastante frequência o paciente perde o emprego se ele trabalhar, porque ele não consegue nem sair de casa por conta dessa diarreia que causa o remédio. Outro remédio que é bastante perigoso também, embora o frasco seja pequenininho, né, é a lamivudina, né? Ele causa anemia no paciente, né? E um paciente com anemia é um paciente que dorme o dia inteiro, né? A família muitas vezes até acha que o paciente está com depressão, né? Fala, está deprimido, mas é em função da anemia causada pela medicação, porque ele destrói os glóbulos vermelhos do paciente, né? Esse daqui, a enfuvirtida, ele impede que o vírus penetre dentro da célula. Mas é um grande problema, ele é um remédio injetável. Então o paciente tem que tomar 2 injeções por dia. Ele mesmo se aplica. Ele vem aqui, recebe toda a orientação de como é para ele aplicar e ele aplica o remédio em casa, né? O que é um transtorno bastante grande, né? Porque o paciente quando sai tem que levar uma caixa desse tamanho de remédio, né? Não é uma coisa simples de fazer, né? Todos esses remédios, eles são muito caros. Então, uma caixinha dessa aqui, por exemplo, custa R$800. Então, a sorte é que o governo banca todo esse tratamento para o paciente. Existe um conceito, né, hoje em dia, de que a AIDS é uma doença simples, porque a gente já tem remédio para isso, né? Na verdade, a AIDS não tem cura. Esse remédio, ele só mantém a vida do paciente. Que é comum hoje em dia o discurso de que, pronto, toma remédio e está tudo resolvido. Se a gente for pensar em 1990 ou nem 95, sei lá, há uns anos atrás, há uns 20, 15 anos atrás, era a propaganda dos riscos e dos cuidados e da prevenção eram muito mais intensas. E hoje em dia isso não é feito tão intensamente e tem esse discurso de que a medicação resolve. Mas tem outras consequências, né? Como é que é conviver com a situação de ser portador? Como é que é conviver com a obrigatoriedade de ter que tomar a medicação todos os dias, mais de uma vez por dia, conviver com os efeitos colaterais dessa medicação, conviver com o preconceito e com a discriminação. Então, tudo isso são situações que abalam emocionalmente, que abalam a rotina, os laços sociais das pessoas. Ou mesmo o que significa ter o HIV, para mim, na minha vida, né, na vida do paciente, ter o HIV, o que muda, o que não muda também na vida dele, o que tem de recurso para diagnóstico da situação imunológica, a possibilidade de tratamento, quais são esses recursos de tratamento, efeitos colaterais, né? A possibilidade a realidade dele, ele precisa saber
que se vier positivo, que ele vai continuar existindo para ele, como qualquer outra pessoa, essa questão de sonhar e realizar os sonhos.